Bom dia, meninas, tudo bem aí? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a caixa da Chanel, a sacola, o laço, a seda, todo aquele prazer da compra de uma bolsa Chanel. Hoje eu vou falar pra vocês algumas curiosidades sobre a Chanel pessoa, sobre a Gabrielle Coco Chanel. A Gabrielle foi uma pessoa que teve uma infância bem humilde. Aos 12 anos de idade, a mãe dela faleceu e com isso o pai acabou colocando ela num convento. Foi lá no convento que ela aprendeu a costurar. Passado o tempo que ela ficou no convento, ela conheceu o Itineme, que foi seu primeiro namorado, amante, e ele que introduziu ela na sociedade com um recurso financeiro diferente, no qual ela ainda não conhecia. Ele andava muito a cavalo, ela começou a frequentar esses espaços e começou a perceber várias coisas que ela gostaria de mudar, como por exemplo, todas as mulheres montavam a cavalo sentadas de lado e de saia. Isso para ela não fazia muito sentido, então foi aí que ela começou a fazer as suas novas criações, as suas roupas, primeiro fazendo uma calça para que a mulher pudesse montar a cavalo de calça e sentada normalmente na sela de frente, porque antes as mulheres, por estarem de saias, elas sentavam na lateral do cavalo. Todo mundo chama ela de Mademoiselle porque na verdade ela nunca teve um relacionamento com ninguém, ela nunca se casou, então ela era a senhorita Chanel. Ela teve muitos relacionamentos frustrados, mas todos os homens que passaram pela vida dela foram de extrema importância para tudo que foi criado futuramente pela loja, pelo padrão Chanel. E uma curiosidade que eu achei bem bacana, que na verdade eu não sabia, por exemplo, a primeira criação que ela teve, eu até coloquei esse colar hoje porque tem todas as criações da Chanel, a primeira criação que ela fez foi um chapéu, porque naquela época ela dizia que as mulheres que tomavam sol não eram mulheres ricas, não eram as mulheres bonitas, porque bonito mesmo na época eram mulheres bem brancas e lógico que não tomavam sol, porque só tomavam sol as mulheres que precisariam trabalhar. Então a primeira criação dela foi um chapéu, só que a primeira criação dela, lógico, não surgiu efeito, ninguém gostou, apenas as amigas desse amante investidor que acabaram comprando. Esse mesmo investidor que ela teve, que era o amante dela, foi ele que ajudou ela a abrir a primeira loja. Todo o começo foi muito difícil para ela tentou muitas vezes, mas foi bem frustrante, ela não conseguiu, ninguém gostava muito das criações dela no começo, mas ela insistiu, foi bem persistente, inclusive até depois de um certo tempo de carreira, ela tentou investir, vender roupas em Hollywood e foi um desastre, não deu certo também. Uma curiosidade bem bacana que eu não sabia, a primeira sapatilha que ela fez, até também tem aqui no meu colar de criação, a primeira sapatilha era o seguinte, era uma sapatilha tradicional, bege, e a ponta da sapatilha era preta. Por que ela criou essa sapatilha com a ponta preta? Porque ela dizia que diminuía o tamanho do seu pé. Então, mais uma vez, para você poder ficar bem elegante, ela achava que as mulheres deveriam ter pés menores. Essa sapatilha é vendida até hoje na loja e é uma marca muito famosa, da Chanel. Outra coisa que ela fez é a questão das bolsas terem esse corte do metelaçado. Isso vem, na verdade, do sofá da casa dela. Até hoje em Paris tem a casa dela mobiliada, se você quiser ir conhecer. E aí no sofá da casa dela tem as almofadas. Todas as almofadas têm esse desenho, por isso um padrão de todas as bolsas Chanel normalmente terem essa parte do metelacê. Outra curiosidade, o primeiro perfume que ela fez foi o Chanel número 5, porque o número 5 era o número da sorte dela, porque tudo na Chanel tem as camélias e também até hoje continua tendo, porque camélia era a flor favorita de Gabrielle. Bom, todos os amantes, os investidores tiveram uma importância muito grande para a vida dela. Então foi na fase que ela começou a criar joias, que ela teve um relacionamento com um homem que fazia parte da família real russa e ele investiu nas joias dela. Teve uma época que ela se envolveu com um alemão, foi uma fase bem turbulenta da vida dela, na qual ainda tinha problema entre os nazistas e tal, mas também foi uma influência muito forte em toda a moda, em toda a criação que ela teve em função desse namoro dela. Mais um outro amante que ela teve, ele usava muito os ternos em tweed e ela achava maravilhoso esse tecido. Porém, o tweed na época era usado só para homens. As mulheres não usavam, não tinham roupas de tweed para mulheres. Então, mais uma vez, Chanel vai lá e cria a primeira roupa de tweed para mulheres. E é uma coisa icônica. Até hoje, tem toda a coleção da Chanel, sempre tem as roupas ainda de tweed. A Chanel era uma mulher muito prática. E ela tinha, todas as mulheres na época usavam apenas bolsas no antebraço. Só que aquilo não era prático. Mais uma vez, Chanel vai lá e cria a primeira bolsa tiracolo, que é essa bolsa com alça cruzada. Foi a melhor invenção que podia ter, que até hoje todo mundo procura muito bolsas tiracolo, porque são práticas, você fica com as mãos livres e pode fazer tudo o que você queria. Então a primeira bolsa tiracolo foi invenção da Chanel. Por que ela começou a perceber dessa questão da bolsa tiracolo? Porque na época, tanto na infância, quando ela estava no interior da França, ou na época da guerra, os homens usavam essas bolsas, os carteiros, os mensageiros de guerra, usavam essa bolsa estilo carteiro, que era uma bolsa
passada aqui e tinha o flap que a gente chama, que é essa opção de ser uma bolsa com esta aba superior. Você tem o zíper, mas você tem essa aba que é o flap. Isso é uma inspiração que vem dos carteiros, dos mensageiros. Bom, essas foram algumas descobertinhas bobas que eu acabei lendo e achei bacana dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!